E eu estou muito imbuído. Hoje é o dia da mulher. Mas me perdoem, mulheres. Você já sabe o meu posicionamento. Para mim, dia da mulher é todo dia. Assim como dia de pai, dia de mãe. Eu não vou falar dia de homem não, né? Porque, sinceramente falando, amém, glória a Deus. Mas é o nosso dia também. Então parabéns, mulheres. Deus abençoe vocês. Que vocês possam continuar sendo sábias, poderosas em Deus. Mulheres cheias do Espírito Santo. Vocês são pacificadoras. Vocês, mulheres, são geradoras de vida. A vida passa por vocês para ser gerada. Nunca se esqueçam disso. Vocês são essas. Então, Deus abençoe vocês. Não só hoje, mas todos os dias. Viu? E a pastora Rogéria vai trazer a palavra de hoje, no nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada pela confiança. Irmãos, continue orando por mim. E trouxe minha folhinha. Eu não me adaptei ainda a ficar olhando no celular, não repara não. Mas glória a Deus pelo dia da mulher. Como diz o pastor, é todo dia. E conversando com o Senhor, aí Deus falou, você vai falar para as mulheres? Sim. Vai falar sobre uma mulher, mas também você vai falar sobre um homem. É a história de duas pessoas que viveram em épocas diferentes, momentos diferentes, mas ambos eles foram movidos por Deus. E o título dessa mensagem é Movidos por Deus. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia primeiro em João 21, 25, que ainda não vai falar dos nossos personagens. Mas é um ponto de partida. Nós vamos partir desse texto. O apóstolo João disse que o Espírito Santo escolheu os textos para colocar na Bíblia. Tudo que está na Bíblia, de capa a capa, o Espírito foi inspirado por Deus. Jesus fez também muitas outras coisas, além do que está escrito aqui. E se cada uma destas fosse escrito, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É isso que está lá escrito em João 21, 25. Na palavra, o Senhor reservou 2 versículos para falar sobre uma mulher. Então eu acredito, baseado no que a gente acabou de ler em João 21, 25, que tudo que foi escrito na palavra foi escrito para nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A vida dessa mulher está contida na Bíblia porque ela também tem algo a nos ensinar. E em Romanos, eu gostaria que você abrisse também em Romanos 16, de 1 a 2, que agora vai falar sobre ela. Talvez você já leu, com certeza você já leu sobre ela. E eu fui pesquisar sobre ela um dia, eu estava fazendo meu devocional. E meus olhos se pararam nesse versículo. Eu estava lendo o livro de Romanos. Eu já li o livro de Romanos várias vezes, porque é um texto muito complicado, mas também é um texto muito profundo sobre salvação. Então é algo que quanto mais a gente lê, mais a gente se apaixona. E eu convido você a ler o livro de Romanos. E estudando o livro de Romanos, eu me deparei sobre essa mulher. Em Romanos 16, 1 e 2 diz assim: apóstolo Paulo, escrevendo, finalizando a carta dele aos romanos, ele diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia,
Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, que lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Esta é a serva com a qual a gente vai aprender um pouquinho sobre ela. O nome dela é Febe. Também uma mulher coroada de dignidade. O Senhor a coroou. Ontem nós ouvimos uma mensagem aqui. Ontem nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Recebemos os mimos. Tivemos uma mensagem poderosa do céu para nós. Fomos muito ministradas. E nós aprendemos sobre ser coroada de dignidade. E Febe foi essa mulher. Uma mulher corajosa. E por que eu digo para você que ela era corajosa? Porque ela estava num contexto de perseguição. E ela era protetora da igreja perseguida. E aí, a Febe, ela era diaconisa. Aqui fala serva, mas em alguns textos fala sobre diaconisa. Era uma pessoa que ela servia os mais pobres, servia a igreja, servia os missionários, servia os pastores. Era alguém de uma reputação inabalável. Pensa, ela foi recomendada por Paulo. Olha que Paulo era um homem exigente, porque ele era muito zeloso. Ele não recomendaria uma mulher para uma outra igreja se essa mulher não fosse como Febe. E ela, como diaconisa, ela tinha uma posição de liderança e serviço da igreja. Ela servia porque amava e liderava porque influenciava. E as pessoas queriam ela perto deles, porque era alguém que fazia muita diferença. Alguém disponível. Alguém movida por Deus. E ela era uma mulher influente e generosa. Pensa, ela protegia Paulo. A Bíblia não fala esses detalhes, e a gente está só conjecturando. E algumas pesquisas que nós fizemos, ela era uma mulher que tinha posses financeiras. No The Chosen cita ela, que ela tinha uma casa muito bonita que ela ofereceu aos discípulos. Mas isso é a história da igreja. Eu não sei se foi acrescentado por eles, mas o que nós sabemos é que está aqui somente nesses 2 versículos. Mas ela foi honrada por Deus por ter o seu nome aqui. Por quê? Porque ela era alguém que auxiliava. Uma diaconisa era serva. Hoje não está na moda ser servo, né? Hoje está na moda ser empoderada. Hoje está na moda mandar, desmandar. Mas ela era serva e o Senhor a considerou em alta estima, que colocou o nome dela aqui na Bíblia e o seu nome ficou eternizado. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E o nome dela está incluído aqui. Não que ela tenha feito algo que se tornou doutrina da igreja, mas porque ela era um bom exemplo de alguém que a gente pode recomendar a qualquer igreja. Tenho certeza que Vônia e Aline também são bem recomendados. Qualquer igreja que eles forem, eles serão frutíferos. Porque pessoas que servem, elas são bênção aonde elas pisam. Elas deixam marcas, como eles mesmos falaram, que foram marcados aqui e deixaram marcas. Febe, ela oferecia apoio à igreja. Ela era benfeitora. E provavelmente ela usufruía de recursos financeiros. Ela ajudava os cristãos. Ela apoiava diretamente o ministério do apóstolo Paulo. Febe
conquistou o respeito de Paulo. Em algumas cartas, numa carta, Paulo falou para as mulheres ficarem caladas na igreja, por conta de um momento da igreja, por conta de algo muito singular que houve, mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu só quero te dizer que, em relação a Febe, ele recomendava. Ela era importante. A gente não sabe os detalhes da vida dela, a Bíblia não fala, só nesses 2 textos. Mas eu fico imaginando, ela foi digna de respeito, um exemplo de mulher à frente do seu tempo, uma auxiliadora que não será esquecida. Ela pode não ser muito estudada, assim, muitas pessoas não falam dela, porque nós estamos acostumados a falar da mulher samaritana. Como é o nome da mulher samaritana? Não tem. Nós sabemos, a mulher cananeia, a fé da mulher cananeia, ela chamou a atenção de Jesus. Mas como é o nome da mulher cananeia? Também não sabemos, a Bíblia não diz. E muitas outras mulheres também não foram citadas o nome delas. Mas Paulo escreveu, eu recomendo Febe. E aí eu fiquei pensando, Senhor, que interessante. Mas por que o Senhor está falando dela para mim? Aí foi o que ele me chamou a atenção e ardeu meu coração. Eu procuro mulheres assim, corajosas, protetoras, que se colocam à disposição de Deus para atuar nos seus propósitos, nos meus propósitos. Deus chama mulheres influentes, auxiliadoras, que usam seus recursos para levar a mensagem de Deus a vários lugares. Alguns estudiosos disseram que Febe era a portadora da carta aos Romanos, porque ele escreve toda a carta e no finalzinho ele fala, recomendo a Febe, porque por onde ela passava, quando a igreja não conhecia ela, quando terminava de ler a carta, eu recomendo a Febe, ela era a portadora. Então cuidem dela, e foi o que ele falou embaixo, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, que lhe prestem ajuda, que venham a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Ela foi recomendada quando ela viajou. Pensa numa mulher que viveu há 1950 anos, mais ou menos atrás. Uma mulher que não era valorizada, não é igual hoje, que a gente pode pegar um avião, pega um trem, pega um carro, né? Sei lá, tem tantos meios de transporte, mas ela viajou para levar uma mensagem que ecoaria para a eternidade, uma mensagem que muitas pessoas, talvez ela não sabia do conteúdo da carta, mas ela estava disponível ao mover de Deus, custe o que custar, porque ela estava apoiando uma igreja perseguida, e não era perseguida por qualquer um, não, era perseguida por grandes poderosos de sua época, mas ela se arriscou. E o que eu acho interessante de Febe é igual Zaqueu. Eles são mencionados na Bíblia não por causa dos milagres que eles receberam. Eles são mencionados na Bíblia, não foi porque Jesus fez algo na vida deles. Com certeza fez. Porque para ela ter essa dedicação, não está escrito. Mas a gente imagina, né? Não está escrito isso não. Mas a gente imagina que pela entrega ela recebeu muito mais. E ela se dedicou a nisso. E o Senhor Jesus falou, eu estou procurando Febe nesse tempo. Eu estou procurando mulheres assim nesse tempo, que tenham coragem de proteger. Porque hoje as pessoas vêm para a igreja para ser protegidas.
elas vêm para a igreja e sentam: o que essa igreja pode me oferecer? O que esse pastor pode fazer por mim? O que tal missionário, será que ele pode orar e minha vida melhorar? Mas ela, ao contrário, ela era aquela que auxiliava. Ela era aquela que suportava. Ela era aquela que ajudava. Ela era aquela movida pelo Espírito Santo que fazia grandes coisas. Aí você fala: que grandes coisas, Rogério? Para ela o nomezinho dela está ali. O Espírito Santo separou 2 versículos numa das cartas mais lindas da Bíblia, que falam sobre eternidade, sobre amor e salvação. O nome dela foi recomendado. E aí eu fico pensando: Espírito Santo, pelo que eu serei lembrada? Será que meu pastor me recomendaria a outra igreja, a uma missão? Comecei a pensar nisso. Qual é a minha reputação entre os meus irmãos? Pelo que serei lembrada? A gente rapidinho é esquecido. Eu já passei por várias igrejas. Tem pessoas que não se lembram mais de mim, e tem pessoas que eu não mais me lembro delas. Mas algumas pessoas estão gravadas no meu coração até hoje. Inclusive a missionária que pregou numa EBF, no culto infantil, contou uma história sobre José do Egito para as crianças, numa igreja rural, lá de Linhares, lá na roça. E eu estava lá entre aquelas crianças, e quando ela fez o apelo, eu levantei e recebi a Jesus com 8 anos de idade. Eu vejo a Delma como uma febre, porque eu não fui a única que ela ganhou para Jesus. Ela só tinha um livrinho na mão. Renata, ela só tinha um livro de histórias, mas ela cantava história tão bem que ela arrebatou o coração de muitas crianças que aceitaram a Jesus naquela noite, e uma delas sou eu. E eu fico pensando: o que uma pessoa movida por Deus pode fazer na igreja, no mundo, no local onde você exerce influência. Então, mulher, você pode ser usada poderosamente por Deus, mas Ele precisa encontrar pessoas disponíveis, pessoas que amam ao Senhor, pessoas que têm coragem de se arriscar. Ela se arriscou num nível muito maior, porque ela estava no contexto da igreja perseguida primitiva, lá no início. Hoje nós temos, graças a Deus, muita liberdade aqui no Brasil. Temos muita liberdade para pregar o Evangelho. Mas nós colocamos dificuldade. A gente tem coragem, a gente não tem coragem de sair do nosso conforto. Porque nós botamos outras coisas em primeiro lugar. Por quê? Porque o nosso amor por Deus não é tão grande assim. Desculpe falar isso. Não quero julgar ninguém, nem ofender. Não é isso. Mas a questão é: se é importante para Deus, é importante para mim. Febe olhou para Paulo e falou: esse homem é homem de Deus. Ele é importante para Deus. Também é importante para mim. Eu vou se colocar à disposição. Toda vez que ela tinha que esconder alguém. Gente, isso não está escrito na Bíblia não, tá? Estou conjecturando, eu só estou imaginando. O que está escrito aqui é só esses 2 versículos. Mas o Espírito Santo foi ministrando isso no meu coração. Quantas pessoas ela cuidou. Quantas pessoas ela protegeu. Com o que ela tinha, com o que ela podia. E talvez ela nunca escreveu uma carta, ela nunca pregou o Evangelho, mas ela estava disponível para defender. Ela estava disponível para amar. Ela estava disponível para servir. Ela estava disponível para fazer tantas coisas.
mas ela estava disponível para Deus, porque era importante para Deus, era importante para ela. E como hoje também tem homens muito abençoados de Deus, homens aqui movidos. Eu sei que vocês já se inspiraram pela vida de Febe, mas também tem um homem. E veja, hoje o Espírito Santo falou ao meu coração sobre pessoas que não são muito faladas nas mensagens, né? Sabe por quê? Nós também não somos conhecidos, mas se a gente se importar com aquilo que Deus importa, o nome dele será conhecido, que é isso que no final importa. Não era Febe, era a mensagem que ela carregava, o risco ela correu, mas a mensagem foi entregue e você pode ler agora, porque alguém se colocou à disposição. E pensa nas pequenas coisas que você faz ali, ó, no Ministério Frutificar, com as crianças lá. Ninguém está vendo quem está lá embaixo com as professoras agora. Elas estão semeando em coração de mestres, de pastores, de evangelistas e de profetas aqui embaixo. Ninguém está vendo. Quando pessoas ajoelham lá no quarto e oram e derramam lágrimas por essa igreja, ninguém está vendo, mas não importa ver, não importa saber, o que importa é que é importante para Deus. É importante para Deus, é importante para a gente. E eu quero compartilhar para finalizar, um homem também que nos inspira. Um homem que foi além da sua época. Febe foi além da maioria das mulheres de sua época. Ela foi a uns Paulo mandou calar a boca. Ele me recomendou: olha, recebam porque é uma bênção. Acolham, tratam bem, porque o que ela fez de bem para as pessoas, vocês precisam fazer por ela também. As pessoas querem ouvir quem tem testemunho, querem ouvir quem tem. Elas olham primeiro o que elas fazem, para depois parar ouvir o que elas têm a dizer. Você está me entendendo? Você pode até ouvir o que alguém tem para dizer, mas quando olha para o que ela faz, não, olha só, quantas vezes eu já vi isso. Então ela era coerente com o que ela fazia, com o que ela dizia. Por isso Paulo recomendava. Mas em Lucas 2, 22, também tinha um homem, que também é um exemplo. Febe, exemplo aqui para nós mulheres. E agora, um homem, exemplo para os homens. Ele também não é muito citado, assim, não existem muitas mensagens sobre ele. Existem músicas, inclusive, nós já cantamos aqui. Lucas 22, 2. Não, perdão, Lucas 2, 25. A partir do 25. Lucas 2, 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, seu povo. O Pai
e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição, e de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. O que nós aprendemos com Simeão? Nesse período, havia 3 pessoas cheias do Espírito Santo, porque o tempo de Pentecostes não havia chegado ainda, estava lá na frente. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre a terra. Então, o Espírito Santo nessa época vinha sobre as pessoas. Então, João Batista era cheio do Espírito Santo, Jesus era cheio do Espírito Santo, e esse homem, como diz a palavra, que havia um homem em Jerusalém, um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem à frente do seu tempo. Ele já estava recebendo a glória do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, antes de Jesus nascer. Por quê? Porque ele era amigo de Deus, porque ele era fiel ao Senhor, porque ele era justo, porque ele andava com Deus. Ele estava lá no templo, orando, fazendo todas as coisas do sacerdócio, que está lá em Levítico, e olha que é muita coisa. Mas ele, além de fazer os rituais, ele era alguém que tinha comunhão com Deus. O Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo falava com ele, o Espírito Santo falava segredos para ele, ninguém sabia, não tinha só ele de sacerdote. Não é porque ele era um sacerdote, mas é porque ele amava a Deus. É porque ele era entregue. Existiam outros sacerdotes nessa época. Caifás era um deles que mandou condenar Jesus. Tinha tanto conhecimento quanto Simeão, mas ele não tinha o que Simeão tinha, o Espírito Santo sobre ele. E hoje o Senhor procura, se mulheres como Febe, que se arriscam por ele, também procuram homens movidos pelo Espírito Santo, homens cheios de graça, de misericórdia, piedosos. O Senhor estava sobre ele, o Espírito Santo falou: corre lá no templo, que eu vou te mostrar a promessa. Ele passou anos orando, a vida dele orando, todinha esperando o Messias, sendo fiel. Ele já podia ter desistido, porque ele já era velho. Mas aí o Espírito Santo: corre, vai lá no templo, que você vai ver o menino. É ele que vai remir Israel, porque o Senhor cumpre as promessas a seus filhos amados, que esperam por ele, que não desistam dele. Ele estava lá. Quando o menino chegou, o Espírito Santo foi falando com ele. E eles, José e Maria, olha, José e Maria, os pais do menino, que estavam dentro da promessa, vivendo a promessa, não sabiam direito o que estava acontecendo. Mas Simeão sabia, porque Deus contou o segredo para ele. E a partir daquele momento, Deus falou com Simeão: Simeão, não é mais segredo. A Ana veio, que estava lá há muitos anos orando e jejuando, antes de acontecer um milagre, antes de cumprir uma promessa. Tem gente orando e jejuando para que isso aconteça. E vai acontecer. Porque muitas pessoas que tinham mesmo, escribas, fariseus, tinham as mesmas informações, conheciam a palavra tanto quanto Simeão, mas o que eles não conseguiam enxergar é porque eles não tinham o Espírito Santo que mostrava. Se nós queremos
permanecer fiéis ao Senhor, nós precisamos ouvir o Espírito Santo, que está mostrando aquilo que a gente não está enxergando, mas está acontecendo. Mas só enxerga quem olha com a lente do Espírito. O Espírito Santo quer falar com homens cheios do Espírito Santo, homens com coração quebrantado, homens piedosos, né, Clériston, líder de homens. Eu profetizo em nome de Jesus. Mulheres aqui, ó, levanta para o pastor Clériston, profetizo em nome de Jesus, que o Espírito Santo sobre sua vida, você vai ser grandemente usado, para que o Espírito Santo enche o coração desses homens, em nome de Jesus. Pastora Renata, levanta a mão para a pastora Renata. Nós profetizamos em nome de Jesus que mulheres corajosas se levantarão, influenciadoras, mulheres que vão romper com toda intimidação, que não terão medo de falar do nome de Jesus aonde o Senhor enviar, e elas serão portadoras da mensagem de salvação, para que muitos cheguem à fé. Em nome de Jesus, se coloquem de pé. Simeão não viveu no tempo do Pentecostes. Ele não viveu nesse tempo de avivamento que está para chegar. Mas ele já era um homem avivado por Deus em sua geração, porque ele tinha o Espírito Santo movendo ao coração dele. Você não precisa, vou esperar o avivamento chegar. Meu irmão, começa a se preparar agora, porque o avivamento pode vir e você não perceber. Você está ocupado com outras coisas que não são importantes para Deus. Porque quem está se ocupando com as coisas do Senhor não perde a visitação de Deus, não perde o poder de Deus, não perde o que Deus está fazendo. Mas você precisa estar ligado. Assim também como muitos que estão dentro da igreja vão ficar de fora do arrebatamento, infelizmente. O tempo está acabando e a gente está com muito mimimi, não está se importando com coisas eternas. Eu não estou falando para você parar de trabalhar, não estou falando de você parar de passear, não estou falando nada disso. Eu estou falando para você ficar ligado, para quando o Espírito Santo de Deus, corre lá para você ver a promessa. Você não perdeu o tempo, não perdeu o time, porque está muito ocupado com outras coisas. Isso é um alerta do Senhor para você, porque Ele te ama. E Ele falou assim: Rogéria, eu tenho procurado pessoas nessa geração movidos por mim. Eu tenho procurado Febe. Eu tenho procurado Simeão. Homens cheios, não arrogantes, mas homens cheios do Espírito. Homens movidos, homens que estão aguardando com paciência a promessa, porque sabem que eu sou fiel. Homens que quando veem as coisas acontecendo, sabem discernir se é de Deus ou de não, se é de Deus ou não. Havia muitos profetas em Jerusalém, havia muitos sacerdotes em Jerusalém, mas o único que viu a salvação quando ela começou foi Simeão, porque era o único que estava ligado. E aí o Senhor chama a sua atenção agora, para que quer que você se ligue no que está acontecendo. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Esses dias eu estava meio cansada e eu não estava conseguindo nem orar direito. E aí Deus falou assim para mim: olha para mim. Aí eu estava orando assim, sem sentir. Aí Deus, Senhor Jesus, olha para mim. Aí eu parei, eu falei: uai, Deus, eu não estou olhando. Aí ele falou assim: olha para mim. Aí eu entendi. Aí eu peguei, fechei a porta do quarto, me prostrei no chão, fiquei lá adorando, exaltando, declarando,
E quando eu senti a presença de Deus, eu comecei a olhar para Ele. Eu estava muito distraída, porque a gente se distrai até com as coisas do reino. Tinha muita gente envolvida, tinha escriba fazendo carta, tinha sacerdotes ministrando, mas o único que foi visitado pelo Espírito foi Simeão, um idoso, alguém que ninguém dava valor para ele assim, né? Mas ele recebeu a visitação do Senhor. E ele falou para Maria e José o que Maria e José não sabiam sobre a vida deles. Maria e José estavam envolvidos ali no negócio, estavam com a bênção na mão, não sabia do que se tratavam direito, mais ou menos sabia. Mas Simeão, ligado na fonte, falou assim: vai acontecer isso. Gente, existe isso ainda hoje, e Deus quer te usar para isso. Não é coisa de pentecostal não, porque pentecostal não existia ainda nessa época. É coisa de quem é amigo de Deus, é coisa de quem conhece a Deus e conhece a palavra de Deus e conhece o Deus da palavra. É coisa de pentecostal, essa parte de fogo não é. É coisa de quem busca a Deus, que ama a Deus, que se prostra diante de Deus. E o Senhor quer homens cheios, movidos pelo Espírito Santo, mulheres corajosas como Febe, porque as mulheres sim são ligadas no Espírito Santo, mas às vezes falta coragem para fazer o que precisa fazer. A gente põe muito porque, ai, é arriscado, ai meu Deus, ai é isso. Febe não pensou duas vezes, protegeu quem tinha que proteger, financiou quem tinha que financiar, foi na hora que tinha que ir, porque era importante para Deus, era importante para ela. E eu quero orar por nós nessa noite. Não é só por você não, é porque eu também preciso dessa palavra. Eu preciso ser mais corajosa. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito. Mas eu preciso romper com algumas coisas, porque é importante para Deus, é importante para mim. E eu sei também que você é um homem que ama ao Senhor, que conhece a palavra, mas o Senhor Deus te convida nessa noite para ser cheio do Espírito Santo e para ser movido pelo Espírito, porque Deus quer contar segredos para vocês. Ele quer revelar segredos para vocês, para glorificar o nome dEle. Para quê? Porque todas as coisas provêm de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 8:36. Você é dele, você é para ele, e você vai fazer todas as coisas para a glória de Deus. Você vai ser recomendado, sim. Você vai ouvir os segredos do Senhor, sim. Mas esteja disponível para Deus, porque isso não é escolha do Senhor. Ele quer ver pessoas disponíveis. Alguém que fala assim: olha, Senhor, eu tenho pouco dinheiro, eu sou muito pequena. Esses dias, esse tempo atrás, no louvor, eu falei assim: Deus, aqui na igreja tem tanta gente melhor que eu. Gente PhD, tem gente que fez mestrado, tem gente mais bonita, tem gente mais jovem. Eu sou tão pequena. Aí estava louvando, eu falei: tem coisa que o Senhor me pede fazer, mas eu acho que tem pessoas melhores do que eu aqui. Pessoas que ganham muito dinheiro, tão melhores. Eu só falando na minha mente. Aí vem a Rosa, bate no meu ombro e fala assim: ó, Deus manda te dizer que você é pequena, mas você tem um grande Deus. Você lembra, Rosa? Não, mas você falou. Eu não esqueci. Deus te usou, sabe? E talvez você está se sentindo assim: ah, eu sou tão pequena, eu não sou. Ixi,
Paulo ia mandar eu calar a boca. Jamais Paulo ia me recomendar. Mas se você for amiga do Senhor, Ele vai te contar segredos. E as pessoas vão querer ouvir, porque é Deus falando na sua boca. Mas para isso você precisa de intimidade. Para isso você precisa voltar ao tempo do secreto, voltar ao tempo de oração, o tempo de estar com Deus, continuar sendo piedoso, porque você achou que chegou no nível, mas Deus tem mais. Deus tem muito mais. E eu quero fazer essa pergunta: se você quer avançar no reino, não pela sua força, nem pela sua capacidade, mas pelo Espírito de Deus,